Podemos. Obrigado. Então, nessa... Excelência, eu também vou aproveitar a carona e também vou pedir a extensão a ele da restrição da imagem. Tá bom, na linha do que eu acabei fazendo esse processo aqui, me lembro de não mais fazê-lo, Rosane. Já que eu abri a sessão, mas eu vou abrir essa sessão também. Vou captar apenas o áudio. Obrigado. Então, nessa ação penal 501-3405-59, depoimento do senhor João Cerqueira de Santana Filho. Senhor João Santana, o senhor foi acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Nessa condição, pela nossa lei, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Se o senhor fizer uso desse direito, pela nossa lei, isso não lhe traz nenhum prejuízo. Mas também a oportunidade que o senhor tem de falar nesse processo. Tudo que o senhor falar vai ser considerado para o julgamento. O senhor prefere falar ou o senhor prefere ficar em silêncio? Prefiro falar, excelência. Senhor Santana, houve aqui eu tive de algumas testemunhas que falaram dos seus talentos, como na área de publicidade, marketing político. Como é a expressão que utilizam? É marketing político Marketing mesmo? político ou marketing eleitoral. Certo. O juízo, como eu até coloquei na ocasião, acho que o senhor estava presente, não tem nenhuma dúvida dos seus talentos nessa área. A questão aqui envolve outros problemas. O senhor é sócio com a senhora Mônica Moura dessa empresa Polis Propaganda, é isso? Sim. Desde quando que o senhor trabalha junto com a senhora Mônica? Mônica, eu acho que tem exatamente uns 17, 18 anos. Coincide quase com o nosso casamento. O senhor também é casado com ela, então? Sou, tem união estável. Perfeito. E o senhor utiliza essa empresa, Polis Propaganda, para prestar esses serviços publicitários? Exclusivamente serviços publicitários e exclusivamente na área eleitoral e de marketing político. A denúncia aqui diz respeito a valores que teriam sido pagos ao senhor, supostamente por serviços eleitorais ao Partido dos Trabalhadores, motivo pelo qual eu pergunto ao senhor, desde quando que o senhor passou a prestar serviços para o Partido dos Trabalhadores em campanhas eleitorais? Desde a campanha da reeleição do presidente Lula, como empresário individual. Na verdade, um pouco antes disso, era sócio do Duda Mendonça, participei da pré-campanha, inclusive fiz o desenho estratégico da primeira campanha dele, 2002. Certo. Se tiver alguma pequena incorreção em data, é porque eu não soube, eu tenho um pequeno problema com data, mas na primeira campanha eu fiz na primeira campanha do presidente Lula, eu participei junto com o Lula. Só que um ano antes da eleição propriamente dita, eu rompi minha sociedade. Nós tivemos uma divergência e eu não participei, mas eu fiz o traçado estratégico da campanha. E a campanha de reeleição, o senhor? Eu fiz a campanha de reeleição porque eu fui chamado um pouco antes, quase um ano antes, exatamente durante a crise do mensalão. Fui chamado pelo presidente Lula para dar uma consultoria política e terminei fazendo a campanha de reeleição. Isso é 2004. 2006, né? 2005, né? 2005. E outras campanhas posteriores do Partido dos Trabalhadores, o senhor também fiz outras campanhas. Depois eu fiz a campanha de prefeita da Marta Suplicy, na sequência, fiz a primeira e segunda campanha da presidenta Dilma, fiz a campanha do prefeito Fernando Haddad, antes eu tinha feito a campanha, mas na época do prefeito Antônio Palocci, fiz para o PT ainda. Mas então, essas principais são essas. Essas campanhas o senhor trabalhava com exclusividade ao Partido dos Trabalhadores ou o senhor também fazia para outros partidos? Durante essas campanhas, sim. Eu nunca fiz campanha paralelas, claro que seria uma incongruência e um problema ético impossível de ser resolvido. Mas durante a minha carreira eu trabalhei para diversos partidos. Fiz campanha para o PMDB, fiz campanha para o PP, fiz campanha para o PDT, fiz campanha até para o candidato do PFL. Essas campanhas eram feitas para o senhor a título de negócios, não a título de filiação partidária? Claro que unicamente como uma questão profissional. Isso, porque nós somos uma empresa especializada de marketing político nos moldes internacionais. Então não havia filiação partidária, eu não sou filiado ao partido, era contratado pelo partido
mas não tinha nenhum compromisso de natureza política ou ideológica. Essa Polis Propaganda era o senhor e a senhora Mônica só ou tinha outros sócios? Somente nós dois, nós somos sócios. Tem alguma divisão de tarefas entre o senhor e ela? Mônica trata exclusivamente da questão financeira e administrativa, e que é uma área que nunca eu tive aptidão, nem talento e nenhuma natureza, nem desejo. Eu trato da parte de criação e estratégia. Agora, a parte de administração dela, além envolvia também as contratação de equipes, etc. A parte financeira, entre outras atribuições, envolvia negociação de contratos. A questão do preço, né, de uma campanha, por exemplo, uma campanha do ano X para pessoa X. A questão do preço dos seus serviços, quem que fazia essa negociação, o senhor ou a senhora Mônica? Não, Mônica, mas eu posso até acho que é melhor dar um detalhe maior. Como era o processo? Normalmente era convidado, eu nunca, graças a Deus, nunca precisei prospectar campanhas, e fazia um estudo, um diagnóstico preliminar. Com esse estudo, eu discutia com o Mônica, eu dizia, olha, eu preciso fazer essa campanha. Nós tínhamos um modelo ABC, o que fosse desse tipo de profissional, esse tipo de equipamento, etc. Tal. Ela estudava, dava um preço e negociava com o cliente. Tá, mas o senhor participava dessa negociação e desse acertamento do preço? Não, com o cliente diretamente não. Porque primeiro eu nunca gostei. Você não vai encontrar nenhum cliente meu eu tinha negociado preço com ele. E os valores que o senhor indicava à senhora Mônica eram os valores normalmente contratados? Não chegava uma indicação de valor. A indicação do valor era dela. Eu dizia o que eu precisava. Eu preciso disso, preciso desse perfil. E muitas vezes, inclusive, ela sempre... Mas o senhor não dimensionava também o seu preço? O preço do não, seu serviço? O preço já estava embutido no próprio modelo da empresa, como ela trabalhava. Eu não tinha um preço separado. Claro que, como empresário, eu tinha um resultado. Então, a gente já tinha um padrão. Qual que era esse padrão? O senhor pode me esclarecer melhor? Em números é difícil, mas eu acho que são os números que estão mais ou menos estabelecidos, que ela deve ter falado melhor. Eu acho que ela pode ter dito isso com mais segurança do que eu. Mas eu posso dizer que a última campanha da presidenta Dilma teve um custo final de 70 milhões de reais, que é um preço que não é para mim. Sim, que é outra coisa que eu sempre fui vítima de usar esse termo da instituição, campanha, João Santana ganha 70 milhões. A minha empresa. Mas como nós somos um tipo de empresa que parece um pouco um escritório de advogado, porque tem uma grande equipe, mas sempre parece que o advogado, mas quando tem uma equipe nova, como no nosso caso nós temos uma equipe, então a empresa tinha seus padrões de preço, ligado ao mercado internacional. Certo. E, desculpa, é um percentual em cima do valor total ou é um valor fixo? Não entendi a pergunta. O valor dos seus serviços específicos, a remuneração do valor total. Como eu era um sócio majoritário, eu tinha nas minhas empresas 80% a 90%, é mais ou menos o resultado de uma campanha. O resultado de uma campanha varia de acordo com campanhas, muitas que dão prejuízo, a outras, a média varia 10% a 15%, até campanha bem 18%, eu acho. Essa conta Shell Bill Finance, quer dizer, uma offshore, Shell Bill Finance, é do senhor? É. Desde quando que o senhor tem essa offshore? Eu acho que por volta de 98, eu acabo que mais de 20 anos essa conta. Essa offshore tem conta onde? Essa offshore tem uma conta na Suíça. Qual banco? É do Banco Heritage. Indo diretamente ao assunto aqui da objeto da acusação, né, a referência aqui pelo Ministério Público de depósitos que totalizam 4 milhões e 500 mil dólares efetuados nessa conta Shell Bill, segundo o Ministério Público, por esse outro acusado, o senhor Zivi Skornik. O que são esses depósitos? Esse depósito eu vim a saber logo depois da negociação que Mônica fez, indicado pelo Partido dos Trabalhadores. Era uma dívida da campanha de 2010 da presidente Dilma. Quando o senhor teve conhecimento? Tive conhecimento meses depois, porque existia uma dívida, que eu acho, salvo engano, que era da campanha de 10 milhões de reais, da campanha de 2010, e isso já durava 3 anos. Eu posso até esclarecer, o senhor pode se espantar, é típico do nosso trabalho, na nossa área de marketing político, sofrer grandes atrasos. Certo. E o partido, para encontrar uma forma, porque estava para fazer já a outra campanha, nós não poderíamos fazer a outra campanha, se não recebesse essa dívida.
E o partido sugeriu procurar o senhor Zivi, que eu não conhecia, vinha conhecer aqui já e foi informado 3 meses depois, eu acho, um meio de passagem de uma forma muito genérica. 3 meses depois da negociação? Depois da negociação do encaminhamento, porque pelo que eu recordo, e pelo que eu sei, foi feita uma negociação, mas isso foi escalonado, foi feito vários pagamentos de 1 ano. E o senhor ficou sabendo isso como? Mônica contou para mim, de que, olha, primeiro uma parte da dívida foi resolvida e foi encaminhado para uma empresa. Ela tinha um conhecimento muito superficial, sabia que é uma empresa estrangeira. Ela chegou a comentar comigo, ironicamente, que era como um coreano, pensei que era uma pessoa de mas eu não. Mas é exatamente isso. Quem passou esse assunto para o senhor foi só a senhora Mônica ou o senhor tratou desse assunto somente com as pessoas? Mônica. Somente Mônica. Comentou comigo sobre isso. O senhor tratou que era isso... até praxe, doutor, porque toda essa negociação, ela recebia muitas vezes, eu não acompanhava o dia a dia. Eu estava imerso, sempre tive na criação da estratégia. Por que receber dessa forma, nessa conta no exterior? Isso é uma prática, que é uma prática, para mim, nefasta, equivocada, que sempre lutei contra ela na medida das minhas forças, de Caixa 2, que é uma prática generalizada nas campanhas. Tem aqui um registro que foi feito pela Polícia Federal, não sei se é totalmente correto, mas que a Polis teria recebido do Partido dos Trabalhadores em pagamentos registrados em campanha eleitoral cerca de 171 milhões de reais no período de 2006 a 2014. Se tinha essa possibilidade de fazer esses pagamentos legítimos, por que esses pagamentos por fora? Isso, eu acho, que decorre da cultura, dessa cultura generalizada de Caixa 2. Os empreiteiros, os empresários, a relação com os partidos e com os governos sempre foram, na política brasileira, política mundial, eu lidi com experiências de outros países, buscando caminhos extralegais. Por quê? Porque os preços são altos, eles não querem, de alguma maneira, estabelecer uma relação explícita entre os doadores de campanha e se recorre a esse tipo de prática Caixa 2. Então, mas, por exemplo, nesse caso aqui, esse dinheiro veio do Keppel-FELS, que consta ter doações oficiais também ao Partido dos Trabalhadores. Por que pagar por fora? Imagino, pelo que se fala, porque existem limites de doação, limites legais, existe também essas limitações políticas, existe esse campo de acobertamento que se faz para evitar a especulação. Tem vários tópicos, evitar leilão entre doadores, quem está dando mais, quem está dando menos. Existe toda uma prática. Qual foi essa dívida era da campanha de 2010, isso? 2010. Da presidencial? Presidencial. Quanto que foi o custo oficial? Dessa campanha de 2010, eu tenho a impressão que foi 58, 57 milhões, alguma coisa, beirando 60 milhões. Isso, primeiro e segundo turno. Isso pago de maneira oficial para a sua empresa? Sim, claro. Então, diante desse valor, 50 e tantos milhões, por que pagar ainda 4.500 por fora? Exatamente porque nosso preço é fixado de acordo com as necessidades da campanha. O cliente, não é que seja o PT, o cliente nem sempre concorda em fazer esse pagamento pela forma explícita e oficial. Sempre encontra uma maneira justificada. Então, e novamente, é o que a dívida o que gera dívida é isso. O senhor não acha assim que receber esses pagamentos por fora significa trapaça em campanha? Eu acho que significa, antes de tudo, um constrangimento profundo, é um risco, é um ato ilegal. Eu acho que precisa se rasgar o véu de hipocrisia que cobre as relações políticas eleitorais no Brasil e no mundo. Mas não defendo, sempre lutei. Se o senhor fizer uma pesquisa, perdoe, ou alguém fizer uma pesquisa, ver que os custos oficiais de minha campanha sempre foram mais altos. Por quê? Porque eu exigia mais isso, o que se pagava antes, o que se paga depois, mas nunca consegui realizar em toto. Para mim, não podia dizer simplesmente não aceito receber dessa forma? Não, em tese, sim. Mas quando você vive dentro de um ambiente de disputa, de competição, um ambiente profissional, mesmo quando ele é evado de tipo de práticas que não são as mais recomendáveis, você termina tendo que ceder. Ou faz a campanha dessa forma ou não faz. Ou
vem outro que vai fazer dentro dessa porta e termina virando vice. Eu acho lamentável, é uma coisa que eu me arrependo, inclusive sempre lutei contra, mas sempre fui vencido. Por que o senhor não falou isso quando o senhor foi ouvido no inquérito? Por várias razões. Primeiro, por questões psicológicas, digamos, questão política e questão profissional. A psicológica é o susto da própria prisão. Nós sabíamos, e porque vimos pela imprensa, etc., que estavam sendo investigados, mas eu, sinceramente, jamais imaginaria que pudesse ser preso da maneira que fui. Então, o choque. Eu estava na República Dominicana, quando fui informado, peguei um avião, vim para cá, me apresentei, estava quase 2 dias sem dormir, quase várias horas. Então, esse ponto. Segundo, lhe confesso, uma questão de querer romper, do ponto de vista profissional, um contrato de confidencialidade com o partido. Terceiro, do ponto de vista político, eu achava que isso poderia prejudicar profundamente a presidenta Dilma. Nesse momento, eu raciocinava comigo, eu que ajudei, de certa maneira, a eleição dela, não seria a pessoa que vai destruir a presidência, trazer um problema. Nessa época já iniciava um processo de impeachment, mas ainda não havia nada aberto. Eu sabia que isso poderia gerar um grave problema, sinceramente, até para o próprio Brasil. Porque, então, na soma disso tudo, é uma decisão difícil, decisão equivocada, mas a primeira reação minha foi essa. Foi exatamente. Citando o senhor mesmo do seu depoimento no inquérito policial de 25 de fevereiro, o senhor disse o seguinte, que esses depósitos eram recursos recebidos de campanhas do exterior. Isso não é verdadeiro, então? Nesse caso, não. Mas eu sou um profissional brasileiro, talvez mais tenha feito campanhas no exterior e recebi de várias campanhas dessa forma. E alguma parte nessa conta. O senhor também declarou, aí, citando o que o senhor disse literalmente, que nega que a conta tenha recebido qualquer valor originado das campanhas presidenciais do Brasil. Isso eu respondi anteriormente, Excelência. Que nega que os pagamentos realizados por Zuiz Kornick possuam qualquer relação com os serviços prestados no Brasil. É a mesma resposta, o mesmo tipo de argumentação, e a mesma pressão psicológica e política que eu me autocoloquei. E não seria mais fácil para o senhor demonstrar boa-fé, dizer pura e simplesmente a verdade desde o início? Não, visto de trás para diante, numa engenharia reversa, sim, mas no momento não me parecia esse caminho. É uma pressão muito grande, como eu falei. O senhor recebeu pressão de terceiros? Não, apenas da minha consciência profissional, da minha fidelidade e relação afetiva com pessoas. Esses valores depositados na conta eram utilizados para pagamento de serviço aqui no Brasil? O que era feito com o dinheiro? Não, que eu recordo não, exatamente não. Aliás, essa conta, pouco utilizamos desse recurso. Acho que Mônica administrava isso, mas eu acompanhava. Então, para pagar coisas no Brasil, para pessoas, etc., não. Na verdade, eu pouco utilizei do dinheiro que entrou nessa conta para a minha vida. Nós não tínhamos problema de liquidez, eu sempre via isso como um grande embaraço, um grande constrangimento, sabia que era um risco, era um problema, queria resolver. Tentei várias vezes, inclusive, imaginei, desde que ela foi aberta, inclusive, pedi ao meu contador na Argentina há vários anos, e pensei até que ele tivesse colocado já a conta legalizada na Argentina, ligada à minha empresa argentina. Então, sempre foi um constrangimento. Então, essa conta não era declarada e nem os recebimentos nela? Não, recebimento não, mas como também a maioria desses recursos era de empresa estrangeira, pagando por empresa estrangeira, porque a Shelby é uma empresa estrangeira, e isso me deixava um certo ponto de espera. Tanto que eu sempre esperei que houvesse algum momento de anistia, sempre estudei forma. Só para lembrar que eu desviei na outra resposta, havia também uma dificuldade fiscal. Como eu tinha recebido de campanhas de vários países, como declarar cada país. Então, juntando tudo isso, foi ficando nessa condição que eu deploro e acho que não foi o caminho mais acertado. Ao mesmo tempo, deixa-me ser sincero e falar um pouco mais. Eu sabia que, como a minha prática exclusiva, campanhas eleitorais, tornasse público e legalizasse, isso ia gerar também problemas de natureza política, também para pessoas, e eu tinha um contrato de confidencialidade. Então, gerou e terminou. Cheguei a pensar, no momento que eu houvesse resolvido essa questão, ligado a outra empresa, também além da Argentina. Mas não.
Essa conta é desde 2002 que o senhor tinha isso? Não, Não, essa conta? É. Não, 98, 99. 98, 99. Ela tem mais de 20 anos. E apesar dessas suas intenções de ilegalizá-la, isso de fato não foi feito? Não, eu tive essa razão que ele falei. Dificuldades de um ponto, comodismo de outro, e sempre essa coisa que a gente vai deixando para resolver as coisas depois. E um momento de oportunidade também de uma anistia, de uma negociação fiscal. Mas, Quem movimentava a conta? Era o senhor ou era a senhora Mônica? Mônica, mas a parte mais ativa da conta. Essa conta ficou quase hibernando durante muitos anos. Tem os pagamentos lá, débitos dessa conta em favor de Surya Santana e Matil Passinelli, são seus parentes, né? Minha filha e meu genro. Na verdade, são pequenos, são pagamentos que são constantes, que era uma mesada que eu dava para minhas netas e utilizei durante certo período esse tipo de coisa. Também tem um débito de cerca de $1 milhão em 19/6/2013 em favor de Mauro Eduardo Uemura. Sim, isso refere-se a parte de um pagamento de um apartamento que eu comprei. Esse senhor, inclusive, foi que me pediu que fizesse pagamento exterior, porque ele é expatriado, era melhor fazer esse pagamento assim. Eu relutei, inclusive, não queria fazer, mas terminei fazendo. O senhor disse que trabalhou com o senhor Duda Mendonça, né? Sim, fui primeiro funcionário e depois fui sócio dele. O senhor viu o que aconteceu com ele naquele caso da mensalão, né? O senhor não tinha presente que receber dinheiro dessa forma, o senhor estava incorrendo no risco de estar recebendo dinheiro sujo? É porque eu tinha consciência que era uma prática de recebimento ilegal. Uhum. Dinheiro sujo no sentido de corrupção, jamais. Porque o Caixa 2, na forma que está implantado, até onde alcançava o meu conhecimento de informação, não é necessariamente ligado a fatos de corrupção. Mas naquele caso do seu sócio foi, não foi? Mas ali era uma outra circunstância, eu não sei, na verdade eu estava na Argentina na discussão disso, mas eu sei que foi um dinheiro remetido do Brasil para o exterior e havia operações triangulares dentro disso. Claro, eu sabia que era operação, mas o Caixa, nós sempre tendemos, não é nem por comodismo, mas se eu converso com profissionais de eleições no mundo, sempre sabe que existe o Caixa 2, que ele decorre muitas vezes de uma aposta no mercado futuro, de fazer amizades com governos, existem tetos, então não é necessariamente. Eu não considero, nesse aspecto, perceber como um dinheiro sujo, talvez na acepção que o senhor deu e interpretei, como dinheiro de corrupção. Dinheiro de corrupção mesmo. Eu vejo mais como dinheiro de negociação política. O senhor chegou a fazer alguma indagação ao senhor Vacário, à senhora Mônica, em saber de onde que vinha esse dinheiro? Não, no sentido de, talvez, adiantando talvez o pensamento do senhor, você querer interpretá-lo, que pudesse estar relacionado a Petrobras ou qualquer coisa, jamais eu tive esse conhecimento. Mas o senhor foi atrás disso para saber? Não, no momento que era para receber, não, apenas, Mônica, a gente tinha uma espécie de compliance interna, era que fosse empresas que não tivessem vedação de doação, mesmo porque se tivesse seria uma complicação, que fosse empresas idôneas e que desse uma segurança na relação. Então, nesse aspecto, não pode ser. Mas era uma empresa, como várias outras empresas, que sabia-se no mercado que ajudava uma candidatura, ajudava a outra. Isso. A sua esposa, quando foi ouvida no inquérito, veio aqui e disse algo diferente, mas quando ela foi no inquérito, ela disse o seguinte, literalmente: que indagada se ela e João Santana receberam recursos não contabilizados dos clientes dos serviços eleitorais que prestaram do Brasil, disse que não. Primeiramente por motivos óbvios, quais sejam as investigações e condenações do caso Mensalão. Pois esse caso não houve uma preocupação no sentido de, vamos dizer, evitar esse tipo de expediente para não receber dinheiro sujo? Houve até agora, houve como? O meu preço, desde o início eu falava internamente, que para evitar risco de qualquer natureza, especialmente para os clientes, para o partido, quanto mais fosse legal, ou que fosse plenamente legal. Depois, havia dificuldades alegadas que eu já disse aqui, não precisa nem repetir, de recolhimento, de doações, etc. E no final, voltou a uma fórmula
anterior. Essa forma que já havia sido. Só que dizer que a única coisa que eu garanto e percebi em todas essas campanhas, até chegar esse momento que nós podemos aprofundar, é que não era uma operação organizada. Era uma busca de doação eleitoral, como é feito normalmente nas campanhas. Que é errado? É. Que é deplorável que se faça? É. Mas que é generalizado aqui no mundo? É. Países, não é só na América Latina. Na Europa, nos Estados Unidos, ainda existem várias formas, sob diversos disfarces, mas existe. Mas, essa Sr. Santana, isso acontece por causa que as pessoas aceitam fazer dessa forma, né? As pessoas... Inclusive o senhor. Sim, também, nesse aspecto, eu não posso negar e sei por quê. Ninguém me colocou revólver, na verdade, para fazer, mas a circunstância de mercado lhe coloca, se você assume uma determinada prática profissional e esse mercado já está comprometido, você tenta e às vezes você é derrotado. Então, é um erro. Não resta a menor dúvida que é um erro. Entendeu? Mas a dimensão desse erro, eu digo, nós poderíamos ter errado, mas não pecado, no sentido absoluto do termo, de estar tendo que participar como cúmplice de qual seja o tipo de entendimento. E se eu ver meu histórico também, eu nunca tive contratos com... Sempre eu sou o único marqueteiro de destaque que não pleitearam contra o governo, que não fizeram agência de propaganda paralela. E fui criticado duramente por isso. No Brasil, nunca tive contas com empresas, com governos, com empresas estatais, etc. Recusei sistematicamente. Se eu quisesse, eu poderia ter tido. Então, sempre, mas nunca... Eu convivi com 5 presidentes da República com um grau de razoável confiança, para não dizer intimidade. Nunca fiz nenhum pedido a eles, natureza pessoal política. Talvez até isso tenha ajudado a minha reputação e a minha relação de confiança com eles. Mas, Sr. João Santana, convenhamos, não dá para ser meio legal, né? Meio lícito. Não, eu faço meio licitamente meus trabalhos. Não, eu acho que a própria ironia do senhor tem uma carga de verdade. Eu sei que isso pode criar, a princípio, um tipo de embaraço cognitivo para mim, mas do ponto de vista de relação pragmática no mercado, infelizmente, eu tenho que reconhecer que isso existe e quem não vive dentro disso, ou sai da profissão, e que é uma profissão fascinante por vários motivos, não apenas me fascina essa profissão, não é pelo dinheiro. Não apenas, é altamente rentável, é uma profissão, mas pelo conjunto de coisas. Ela envolve arte, envolve política, envolve história, ela envolve todas as coisas que eu gosto, como cinema, música, interpretação, e lhe permite interagir na história. É objeto da outra denúncia, mas essas duas ações são conexas. Eu vou indagar, evidentemente, caso não responda. Mas consta também esses depósitos dessa outra conta Kleinfeld, nessa conta Shell Bill. O que eram esses valores? Excelência, a gente também, desculpe, a gente, só para facilitar, a gente também orientou que, como a instrução lá não terminou, que eles reservariam o interrogatório que deve estar para ser marcado para falar sobre esses outros depósitos. É que os casos são conexos, então eu faço a pergunta, mas se ele não quiser responder, não tem problema. Eu sigo a recomendação do meu advogado. Tá bom. Eu passo então as questões à acusação. Boa tarde, senhor. Boa tarde. João. Senhor João, eu tenho algumas poucas perguntas para o senhor, falando especificamente com relação ao pagamento que foi feito pelo senhor Zivis Kornick na conta do senhor, na conta Shell Bill. O senhor mencionou que esses valores seriam decorrentes de uma dívida de campanha de 2010, certo? Só que esses valores foram pagos em 2013 e 2014. Não sou estranho que uma pessoa apareça do nada para pagar uma dívida que... Não, mas essa pessoa, doutora, permite, não apareceu do nada. Ela foi indicada pela tesouraria, pelo tesoureiro do partido. Então, que era o contratante do nosso serviço. Foi indicada por quem? Pelo que Mônica me falou, o João Macari. Então é o partido que estava indicando. Então a nossa relação direta não era exatamente com a pessoa vindo do nada. Na verdade, seria a pessoa vindo do nada sem nenhum demérito que eu não conhecia. Quase 3 anos depois, uma coisa... Não, 3 anos depois era uma prática de atraso. Contribuinte tardio, não seria?
Não, porque os acordos Quase na políticos, outra eleição, às vezes, ele são parece. atemporais. Me permita dizer, às vezes é para uma campanha, uma pessoa quer colaborar com um partido, ele pode, isso é muito usual, ou assume dívidas do partido, ou doador para campanhas que estão ocorrendo. Agora, não existe isso aí. Confirmo o que eu estou dizendo, é doação antecipada. Se fosse para uma campanha para 2014, não seria, nunca existiria, que nunca tivemos a sorte, nem nenhum marqueteiro, ninguém profissional, de receber por antecipação. Eu vou interromper um minutinho por causa do tamanho do áudio, já volto.